Olá, estamos iniciando mais um diálogo hoje recebendo o Dr. Maurício Neves Fonseca, vice-presidente do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e que promete falar conosco com relação a um movimento que a Confederação Brasileira de Futebol está querendo fazer contra o preconceito e a violência no esporte. Obrigado, doutor Maurício. Um abraço a todos, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e poder conversar com vocês. Bom, o senhor já foi relator de inúmeros processos, né, no STJD de violência, de preconceito, enfim. Mas são dois pontos que vêm crescendo assustadoramente no mundo, não é só no Brasil, não, no mundo vem crescendo assustadoramente. O senhor vê, claro, a possibilidade de isso ser amenizado, atenuado ou até despachado das quadras e campos esportivos? Olha, é o trabalho que nós estamos fazendo, tanto no STJD e também pela CBF, não é? Evidentemente, nós estamos vivendo um momento muito complicado no futebol, não só brasileiro, mas mundial. Nós estávamos pensando que a sociedade iria melhorar um pouco com relação ao preconceito, à discriminação, com relação à intolerância, mas infelizmente isso não está acontecendo. E o STJD está tomando atitudes mais enérgicas nesse sentido, com penas mais rigorosas e também tentando, através de penas pedagógicas, modificar um pouco o comportamento do torcedor, bem como a CBF, através do atual presidente, Dr. Edinaldo Rodrigues. Ele criou uma comissão com relação a racismo, preconceito e discriminação. É uma comissão formada por 46 integrantes da sociedade civil, que tenho certeza que nós, através de um estudo e de muita análise, nós vamos tentar encontrar uma solução, minimizar o problema. Acabar com o problema é impossível. Eu entendo que a pena rigorosa em cima dos clubes é um dos fatores muito importantes para terminar com relação a esse assunto. Só existe torcedor porque tem clube. Se não tivesse clube, não iria ter o torcedor. O torcedor prejudicando o seu clube, evidentemente, não é interesse dele. E é por isso que não só nós temos que penalizar os clubes, como também conscientizar os torcedores. A partir do momento que for um torcedor lá para denigrir uma outra pessoa, cabe o outro torcedor, o colega dele, chegar e falar: não faça isso, porque você vai prejudicar as nossas equipes. A nossa equipe ou as equipes. Então, é isso que nós estamos baseando através de uma pena rigorosa com relação aos clubes e uma pena de conscientização com relação aos torcedores. E esse é talvez o maior exemplo no mundo que a gente tenha visto em cima da sua tese, foram os hooligans na Inglaterra, né? Quer dizer, que foram eles lá que provocaram até as quedas de alambrados hoje, que campo nenhum de futebol tem alambrado. Eu estou falando de futebol, mas nós estamos falando de todas as modalidades esportivas, né? Sim. E que talvez o maior exemplo que o senhor tenha falado em cima da sua tese sejam os hooligans, né? Não tem a menor dúvida. Evidentemente, infelizmente, penalizar o clube é um remédio amargo, é um remédio difícil, mas necessário. Eu, particularmente, entendo que não é só o clube que tem que ser penalizado. Nós temos também de fazer uma conscientização através de atos pedagógicos junto aos torcedores, não é? Eu, recentemente, numa decisão que eu tomei de cantos homofóbicos aqui no Brasil, do Cruzeiro e do Grêmio, eu tomei uma decisão de incluir na minha sentença que se colocasse mensagens pedagógicas através do telão do estádio, antes do início das partidas, 5 minutos antes, e nos intervalos das partidas, mensagens de um ídolo da equipe, do clube mandante, dizendo que qualquer ato de preconceito e discriminação é ilícito, para que eles não façam isso. E também porque eles estão prejudicando a sua própria equipe. E eu tive um retorno muito positivo com relação a isso por parte das duas agremiações. Falaram que os torcedores, efetivamente, que estavam ali no estádio, falaram: não, espera um pouquinho, realmente isso não pode acontecer. E todo torcedor que vai lá com esse objetivo, ele não é bem aceito nos estádios. Esse torcedor não precisa frequentar estádio de futebol.
O futebol é sinônimo de lazer, é sinônimo de família. Ali não é sinônimo de praça de guerra e nem de tentar denigrir o nome das pessoas ou as pessoas que estão lá. Então, é com esse objetivo que nós estamos tentando encontrar soluções. Essa comissão que foi criada pela CBF é muito importante. E eu vejo, por parte do presidente, uma sensibilidade muito grande com relação a esse assunto. Não é? E tenha certeza, nós vamos estar agora na Copa do Mundo e lá também será discutido isso através da FIFA, da Conmebol, ou seja, todos unidos com esse objetivo de tentar encontrar soluções para isso. Vários clubes já foram penalizados. Hoje, na verdade, a homofobia, o preconceito, sempre existiu no futebol. Sempre existiu. Não é novidade para nós. É que agora as pessoas estão falando, estão denunciando. Isso não acontecia antes. E agora, com as denúncias e com a pena mais rigorosa, entendo que agora sim vamos ter um resultado mais positivo para que essas pessoas não frequentem mais os estádios. E não tem só essa questão da violência verbal, tem a violência física também. Infelizmente, os estádios de futebol estão virando praças de guerra. Eu sempre falo, né, arenas esportivas não é uma praça sem lei, ao contrário, tem lei e tem que ser respeitada. Não é? E é isso que eles precisam entender. Doutor Maurício, o senhor falou sobre 46 representantes de mais de 30 entidades, e era importante a gente destacar a FIFA, a CBF, Conmebol, as federações nacionais e de todos os esportes, o Ministério Público, além do STJD, que o senhor representa, né? Tem pessoas aí, como o Marcelo Medeiros Carvalho, fundador do Observatório de Discriminação Racial no Futebol, e tantas outras pessoas. E o importante é que nós destacar que quando há uma agressão sexual, racial, étnica ou moral, não todos eles são violência. Todos eles caracterizam a violência. E a violência é uma coisa que no Brasil hoje nós estamos num momento crítico, né? Para não ficar citando exemplos aí em política, em sociedade, em combate ao crime organizado, nós estamos vivendo um momento extremamente crítico em termos de violência no país. Exatamente. É o reflexo da nossa realidade. Infelizmente, dentro dos estádios, estão acontecendo exatamente o que está acontecendo aqui fora, nas ruas, né? Na nossa sociedade. A sociedade está doente, isso é fato, isso é inquestionável, não é? E nós temos que encontrar soluções, né? O futebol, eu particularmente, eu falo muito do futebol, para se tratar do STJD, do futebol brasileiro, é uma paixão nacional que tem como objetivo levar as famílias como lazer. O brasileiro já trabalha a semana toda, já tem um sacrifício da semana toda de fazer o seu trabalho, ele quer aproveitar o final de semana para poder ter lazer. Daí ele chega numa praça esportiva, o que acontece? São palavrões, xingamentos, o machismo também com relação às mulheres que estão dentro do estádio, a violência, como eu disse, física e verbal. Recentemente, eu estive no estádio do Maracanã, assistindo a final do jogo entre Flamengo e Corinthians. Na parte externa do estádio, infelizmente, tivemos uma guerra absurda lá fora, porque os torcedores queriam invadir o estádio, né? Porque parece que 30 mil pessoas queriam invadir o estádio lá. Então, quando eu cheguei, tinha bomba de gás lacrimogêneo. Eu simplesmente nem quase consegui chegar onde eu tinha que chegar dentro do estádio. Isso é lamentável, né? Eu fui lá com o objetivo de assistir um bom jogo, de poder ter a felicidade de estar ao lado dos meus amigos e poder assistir um bom jogo. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Dentro do estádio estava tudo ok. Agora, no contorno do estádio estava um caos absoluto. O Observatório da Discriminação Racial no Futebol, ele dá números impressionantes através do Marcelo Carvalho, que é o criador e diretor executivo do canal, né? Com relação ao recorde que está acontecendo de denúncias de discriminação racial. Exato. Eu tenho o prazer de conhecer o Marcelo de Carvalho. Aliás, eu utilizei um pouco do trabalho do Observatório Nacional nas minhas decisões, inclusive. Esse relatório que ele faz, que é espetacular,
que é pioneiro, efetivamente, com relação à questão de racismo no futebol. Temos também, com relação à homofobia, feita pelos Canarinhos, que é uma entidade da Bahia, que também faz um excelente trabalho. Temos uma outra ONG, que é o Arco-Íris, do Rio de Janeiro, que também faz um excelente trabalho. E todos eles, toda a sociedade civil, por parte dessas organizações, estão ajudando e muito, verificando, analisando, constatando as injúrias raciais, constatando o grito homofóbico, a homofobia, o machismo dentro do futebol. Então, são organismos importantes que vêm só nos ajudar, inclusive nas decisões. Eu, particularmente, nas minhas decisões, eu estou incluindo o Observatório Nacional com os dados que ele tem, para utilizando isso na minha decisão para sensibilizar os demais auditores da necessidade de tomarmos decisões importantes. Eu volto a dizer, o racismo sempre existiu. A homofobia sempre existiu. É que agora eles estão denunciando. Antigamente, eles não denunciavam, não tinha onde denunciar. Hoje, eles estão denunciando. Porque a violência, né, ela é uma das expressões primitivas do ser humano, né, para a sobrevivência. Se nós olharmos em todas as épocas, em todas as sociedades, sempre houve a violência. No campo desportivo não poderia ser diferente. Por exemplo, a importância do confronto físico no esporte competitivo, onde alguns atletas se valem dos mais diversos recursos, né? Usam desses recursos, inclusive para machucar intencionalmente seus companheiros de profissão. Para quê? Para ganhar o objetivo da vitória. Exatamente, exatamente. A utilização desses meios, desses subterfúgios que fazem, inclusive na própria prática do ato esportivo ali, né, no momento que você está atuando no esporte. E o interessante de se ver é o seguinte, eu vejo muito com relação à torcida organizada, que é um outro ponto muito importante. A torcida organizada quer sempre diminuir a outra torcida. E de que forma eles tentam diminuir, diminuir a outra torcida? É através de xingamentos, desvalorização, dizer que ali é um bando de marginal, de que pessoas despreparadas, eles chamam para a luta um e o outro. Quer dizer, isso tudo, infelizmente, é uma cultura que está assim no nosso dia a dia, né? E realmente é muito difícil a gente lidar com isso. Torcida organizada, por exemplo, infelizmente, ao invés de ajudar, atrapalha, porque a maioria dos integrantes da torcida organizada, infelizmente, são pessoas que vão lá, na maioria das vezes, para brigar, na maioria das vezes, para tentar encontrar um meio de criar uma confusão dentro do estádio, né? Quantos julgamentos eu já fiz de brigas, mas brigas assim terríveis, inclusive com tiro dentro do estádio de futebol, né? Cenas lamentáveis e que precisa ter um controle. É lógico que a segurança pública também tem que agir, principalmente no entorno dos estádios, né? Agora, é uma situação complicada e o único meio, efetivamente, para tentarmos encontrar uma solução, não tem outro meio, senão através de muito diálogo, de uma multa rigorosa e de uma conscientização da torcida. A partir do momento que o torcedor verificar que o outro que está ali veio com o objetivo de denigrir a outra pessoa ou de criar confusão no estádio, denuncie, chame a polícia, faz essa pessoa sair do estádio. Inclusive, os nossos presidentes de comissões aqui, os nossos presidentes com relação à torcida organizada, estão tendo reuniões nesse sentido. O presidente tem uma obrigação muito grande. A partir do momento que você é presidente de uma torcida organizada, você tem a obrigação de selecionar as pessoas que estão ali dentro do estádio. O objetivo da torcida é ajudar a equipe, não prejudicá-la. E, infelizmente, é o que está acontecendo. E eu quero dizer para o senhor que eu concordo plenamente com o senhor, sem punição exemplar, não atingirá esse objetivo. Eu dou um exemplo. Nós tivemos a semana passada um jogo Paris Saint-Germain e Maccabi Haifa de Israel, no Parque dos Príncipes, onde aqueles iluminadores, aqueles
coisas de fumaça colorida. Sinalizadores. Isso. Ele é proibido dentro do estádio. O juiz tem que parar o jogo, esperar aquilo sair, para que o jogo possa continuar. Quer dizer, o sujeito, olha, nós estamos falando do primeiro mundo, nós estamos falando de França, nós estamos falando do Parque dos Príncipes, nós estamos falando de Paris Saint-Germain. Olha do que nós estamos falando. Nós não estamos falando da favela e do berço do crime. Nós estamos falando disso. E as coisas insistem em continuar. Eu sou do tempo que eu era revistado quando eu entrava no campo de futebol. Hoje, infelizmente, isso não é mais possível. Então, eu vejo a missão de vocês não é fácil, vice-presidente. Não é fácil mesmo. E você sabe que os sinalizadores também é proibido aqui no Brasil. Também é proibido. E os árbitros têm a orientação de suspender a partida até que cesse efetivamente o efeito dos sinalizadores. E isso está acontecendo aqui, também no Brasil. Né? Aliás, nesse jogo que eu estive recentemente do Flamengo-Corinthians, aconteceu e o árbitro parou a partida até que isso acabasse. Né? Agora, como você disse, a pena tem que ser contundente. Eu cito um processo que foi relator e muito relevante, que é o processo de injúria racial contra o Celcinho do Londrina, feito por um presidente do Conselho de Administração do Brusque. Eu lembro. Esse processo foi um processo muito comentado. Eu fui o relator desse processo e na minha decisão, eu dei como a perda de 3 pontos na tabela do campeonato para o Brusque. Essa foi a minha decisão, porque essa injúria não veio de um torcedor, não veio de um grupo de torcedores, veio do presidente do Conselho de Administração do Brusque. Inaceitável isso. Ele deveria dar exemplo ao clube, aos torcedores, mas não, ele que cometeu o ato. Então, desta forma, para mim não existia a menor dúvida que o clube deveria ser penalizado com a perda de 3 pontos. Infelizmente, com todas as vênias aos demais colegas, eles foram condenados, por maioria de voto, apenas à perca de um mando de campo. Na minha opinião, a pena não teve o efeito que deveria ter. Porque se o Brusque tivesse perdido os 3 pontos, como aconteceu com o Grêmio, no caso do goleiro Aranha, como aconteceu no Grêmio, aí a coisa poderia mudar um pouco. Mas, infelizmente, essa foi uma decisão do colegiado, da maioria do colegiado. A psicologia fala sobre comportamento assertivo na violência, que é muito bem-vindo. Então, ela dá o exemplo do voleibol, por exemplo, que aquele jogador que está lá no fundo da quadra se mata, capota, quebra a placa para buscar uma bola lá na torcida, sai torto, com a coluna quebrada, mas no ponto positivo do esforço e dessa quase agressão, que é mais no ponto positivo, que a psicologia chama de comportamento assertivo. Exatamente. É um belo exemplo. É um belo exemplo. Agora, o esporte no todo, né, como a gente conhece, doutor Maurício, que foi sob a forma... O esporte, ele, se a gente lembrar aí dos tempos romanos, né, colocava-se lá para divertir a população, para trazer voto para o rei, o cara lutando com um tigre, outro lutando com um leão. O esporte ele foi feito para entreter desde os primórdios tempos, seja com bons objetivos ou maus objetivos, mas ele foi feito para entreter. A adolescência burguesa, no caso do futebol, com a adolescência universitária, que pega essa coisa quase que britânica, né? Porque vem da adolescência universitária britânica, desenvolvido para a população como uma forma de espetáculo. Então, o que a população quer é ver o espetáculo e não isso que acontece dentro e fora dos estádios. Exatamente, foi isso que eu comentei, né, no primeiro bloco, que o objetivo do futebol, o sinônimo do futebol é lazer, é divertimento. É poder levar a família no estádio e assistir uma boa partida e torcer para o seu time. Aliás, nós somos desse tempo, de ir ao estádio, de poder torcer, de poder estar ao lado de um torcedor de uma outra equipe, do adversário, mas com muito respeito, com muita educação. Hoje, infelizmente, isso não está acontecendo. Ao contrário, cada dia está piorando mais. Não é?
Então, esse respeito que deveria ter, infelizmente, antigamente era uma obrigação, hoje não. Antigamente era um dever, é uma obrigação. Hoje não, as pessoas vão lá com o intuito de tentar denigrir a outra pessoa ou até mesmo agredir as outras pessoas. Infelizmente, nós temos um público para isso, que vai ao estádio com esse objetivo. E vamos tentar tirar esse público do futebol ou de qualquer espetáculo esportivo. Eu vejo o objetivo do esporte, o senhor fala muito do futebol, recentemente o Pelé fez, se não me engano, 82 anos, e volta aquela história de que o rei parou uma guerra lá, não sei aonde foi, lá na África, quando o Santos foi jogar lá, e esse é o objetivo, né? Quer dizer, é promover o bem-estar da família. Por exemplo, eu me lembro quando criança, isso com 10 anos de idade, eu ia no campo de futebol 2 horas antes do jogo, porque eu queria ir lá sentir aquele ambiente festivo, aquele ambiente de família, aquele ambiente que tinha. Não que não tivesse violência, mas era o objetivo do esporte, promover essa integração, diminuir criminalidade, promover bem-estar. Exatamente. Eu sou do interior, eu sou de Mojimirim. Então, eu lembro muito, quando eu ia ao estádio do Mojimirim, isso há 20, 30 anos atrás, e assistia o meu Mojimirim Esporte Clube, eu fazia exatamente a mesma coisa. Eu ia 2 horas antes, conversava com as pessoas, mesmo com o torcedor adversário, conversávamos, trocávamos ideia. Era um prazer, era extremamente prazeroso estar dentro ali do estádio de futebol, né? E que, infelizmente, isso hoje mudou completamente. Né? Eu não sei se o problema está só no esporte ou está na própria sociedade. Efetivamente está na sociedade. Como eu disse, a sociedade está doente, né? E nós temos que encontrar uma solução, porque senão isso vai prejudicar, inclusive, a presença de torcedores no estádio. Quantas e quantas pessoas hoje não estão mais frequentando o estádio de futebol, estão se utilizando de canais pagos para poder assistir uma partida, porque tem medo de sair para poder assistir o jogo. Essa é a pura verdade. Né? Infelizmente, isso está acontecendo, apesar que o público do Campeonato Brasileiro até é um público espetacular, extraordinário, diga-se de passagem. Os estádios desse Campeonato Brasileiro atual, todos lotados. Isso é inconteste. Né? Mas é tão bonito quando a gente assiste uma partida de futebol que nada acontece, que a torcida pode efetivamente torcer para o seu clube e poder ir embora com a sua família alegre, satisfeito. Né? E hoje está ficando cada vez mais raro acontecer isso. Sem dúvida nenhuma. E existem trabalhos, especialmente em relação a negros, né? Nos Estados Unidos, eu vi um de 1973 do Edwards e vi um outro de 1982 da Inglaterra, de Ernest Cashmore, desenvolvendo isso. E da forma como é visto, colocando a diferença entre branco e negro, como é percebido, se associou muito a questão do branco à liderança, inteligência, controle emocional e habilidade para tomar decisão sob pressão. E sobre o negro, percebeu-se presença de características como velocidade, rapidez, alta emotividade e bons instintos. Qual é a conclusão? Que o branco serviria para ser técnico e o negro para estrategista e o negro para ser o jogador raçudo que tinha no tipo. Uma percepção completamente errada do negócio. Completamente errada. Observamos primeiro o quanto tem de negro no futebol. Né? Excelentes jogadores. Bom, começando pelo nosso Rei Pelé. Primeiro. Segundo, com relação a técnicos, nós temos excelentes técnicos também negros. Né? Excelentes técnicos negros. Então, isso é uma mentalidade absolutamente ultrapassada, antiga, que não tem fundamento nenhum, né? E que nós temos que valorizar os negros, nós temos que valorizar, por exemplo, técnicos negros. São poucos, efetivamente, realmente são poucos, mas temos ótimos técnicos. Né? Jogadores, então, não tenho o que falar. E o que me chama muita atenção, Edmo, é o seguinte: a manifestação dos jogadores com relação à questão de injúria racial e racismo. Qual a atitude que eles tomam? Eles se manifestam, eles ficam quietos, é melhor ficar quieto, não quero se manifestar. Ao contrário, eles deviam se manifestar, e eu sempre digo isso também. Por que o jogador,
os grandes ídolos também não se manifestam com relação à questão do racismo, do preconceito, né? Nós tivemos o jogador Emerson, que foi ex-goleiro do Grêmio, assumindo a sua sexualidade, por exemplo, né? Eu tive a oportunidade de estar numa palestra que ele estava, e ele contou um pouco da história dele, uma coisa impressionante, o quanto sofre, sendo que foi um extraordinário jogador. E ele mesmo disse, quantos jogadores nós perdemos por causa do preconceito? Quantos craques o Brasil perdeu por causa do preconceito? Né? Então, vale a pena refletir sobre esse assunto. Bom, eu quero agradecer ao Dr. Maurício Neves Fonseca, vice-presidente do STJD, que nos trouxe aí uma visão muito otimista do que é que se pretende contra a violência e o preconceito no esporte, no futebol e no esporte de uma maneira geral. Então, Maurício, muito obrigado pela sua gentileza. Eu que agradeço, me coloco à inteira disposição. Foi um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. Pessoal, semana que vem estaremos de volta. Até lá!